Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui falando com vocês. E antes de nós iniciarmos as atividades de hoje, vamos fazer uma pequena preparação. Fechando assim nossos olhos, nos conectando aos amigos de luz que nos envolve, em especial ao nosso anjo da guarda, nosso anjo protetor, que ele possa estar presente, nos intuindo, nos amparando neste momento. E assim, mais tranquilos e serenos, subimos até a presença da nossa doce mãezinha, Maria de Nazaré, que com seu manto de luz envolve nossos pensamentos, nossas emoções, apaziguando assim nossos corações nesse momento. E assim subimos mais, até a presença de Jesus, nosso irmão maior. E assim diante de Jesus nos sentimos tão fortes e tão preparados para essa jornada terrena. Jesus envolve então nosso coração e nos leva até a presença de Deus, nosso Pai Criador. E a Ele nesse instante pedimos permissão para iniciarmos as atividades desta noite, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, o tema que nós escolhemos para estar falando com vocês hoje é um tema extremamente importante. Tão importante que ele está no Velho Testamento, mas também está no Novo Testamento. Jesus nos fala muito sobre esse tema. E o tema é: honrarás pai e mãe, né? Honrar pai e mãe é um dos 10 mandamentos. E é interessante a gente observar que se a gente pegar os 10 mandamentos, nós vamos ver que a maioria deles está na negativa, né? Tipo, não roubarás, não matarás, não cobiçarás. Mas no caso de honrar pai e mãe, está na afirmativa. Ele não diz assim: você não maltratará seus pais. Ele coloca na afirmativa: honrar pai e mãe. Você deve honrar pai e mãe como uma afirmativa, tamanha a importância deste mandamento. Mas antes da gente estar falando sobre o mandamento, eu queria contar para vocês uma historinha a respeito de uma mãe. Um dia, o filho, pequeno ainda, chegou para a mãe e disse assim: mãe, aqui está um papel com tudo que você me deve. Aí a mãe pegou o papel, começou a ler, estava escrito assim: por todas as vezes que eu arrumei minha cama, R$10. Por todas as vezes que eu coloquei meu prato na pia, mais R$10. Por todas as vezes que eu fiz a lição de casa, mais R$10. Por todas as vezes que eu arrumei a minha cama, mais R$10. E assim ele foi relacionando. E no final das contas estava ali escrito: total R$100. A mãe olhou aquilo, não falou nada, virou o papel ao contrário e começou a escrever. E aí ela começou a escrever dizendo assim: por todas as noites que eu passei ao teu lado, grátis. Por todas as vezes que eu limpei teu nariz, grátis. Por todas as vezes que eu te ensinei a fazer a lição, grátis. Por todas as vezes que eu te levei para a escola,
grátis. E aí no final, onde estava escrito o total, ela escreveu assim, 0, grátis. E embaixo, um recadinho dizendo, porque o amor não tem preço. O amor é grátis. Começa essa história para falar dessa questão. Honrar pai e mãe. Por que será que tanto Jesus, como no Velho Testamento, eles usam essa palavra honrar e não amar? Ame seu pai e sua mãe. Para isso a gente precisa entender o que é essa palavra honrar. E aí fui buscar o significado real dessa palavra e disse, manter-se fiel a um compromisso. Quando a gente tem uma dívida com alguém, nós dizemos assim, você tem que honrar esta dívida, quer dizer, manter-se fiel a esse compromisso, a essa dívida. E na verdade, todos nós temos uma dívida com os nossos pais. Eles nos deram o bem mais precioso que podiam dar. Eles nos deram a vida, a oportunidade de estar encarnando. Quantos espíritos no plano espiritual estão ansiosos por voltar à Terra, ter um novo começo, uma nova oportunidade? Nossos pais poderiam ter se negado, mas não, nos deram a oportunidade de encarnar. Então nós não estamos dando nada para os nossos pais. Nós estamos devolvendo o que eles nos deram. E honrar quer dizer ajudar o pai nas necessidades materiais, estar sempre ali sabendo do que eles estão precisando, mas não só nas necessidades materiais, porque a gente pode pagar um spa, o melhor hotel do mundo, o melhor lugar do mundo para eles ficarem, mas se não tiver o nosso carinho, não tiver o nosso amor, não tiver a nossa valorização, de nada seriam as coisas materiais que possamos proporcionar. Então, na verdade, nós temos que proporcionar o material, mas sem esquecer do sentimento, sem esquecer do amor, da convivência, do companheirismo, porque eles nos deram tudo isso em nossas vidas, né? Só que alguns podem estar pensando assim, nossa, mas eu não tive pais bons, meus pais não foram bons, eles foram pais ruins, né? Quando nasce um bebê, junto com esse bebê nasce também um pai, nasce também uma mãe. E esse pai e essa mãe não vieram com uma instrução, como agir, como ser pai, como ser mãe. Não viemos com essa instrução. Na verdade, muitos pais erram. Alguns erram feio. Alguns fazem coisas que não deviam, né? E às vezes a gente até tem o hábito de falar assim, nossa, eu tenho mais afinidade com o estranho do que com o meu pai e com a minha mãe. Tenho mais afinidade com aquela pessoa do que com a minha mãe ou com o meu pai. Na verdade, quando nós encarnamos, nós temos o pai que necessitamos para a nossa evolução. E nós temos o pai e mãe que merecemos também, sendo que somos nós que escolhemos. Nós que chegamos enquanto estávamos no plano espiritual e pedimos a eles a oportunidade de nos receber na Terra de novo, encarnados de novo. Fomos nós que fizemos esse pedido. Mas nem sempre os pais acertam. E no Evangelho não está escrito honrar pai e mãe só os que foram bons. Tá? No Evangelho está escrito honrarás teu pai e tua mãe, independente de como eles foram ou são. A nossa obrigação é retribuir a vida que eles nos deram. E aí isso me faz lembrar, agora que eu falei, né, que somos nós que escolhemos nossos pais.
eu me lembrei de uma história em quadrinho que é do Maurício de Souza. E aí na história dos quadrinhos tinha assim um batedor de carteira, um ladrão, e ele adorava roubar. Para ele era uma maravilha, ele adorava roubar. Mas num dia, num desses assaltos, ele morre. E quando ele se vê no plano espiritual, ele pensa assim, nossa, agora não tenho mais corpo, ninguém me enxerga, agora que eu vou roubar mesmo. E aí quando ele tenta roubar as pessoas, ele não consegue, porque ele não tem mais mãos materiais para isso. Então ele pede para reencarnar. E quando ele vai reencarnar, ele fala, oba, quando eu reencarnar, eu vou roubar muito, vou roubar mais, porque eu já aprendi algumas coisas quando estava encarnado, eu vou roubar mais. E aí o quadrinho, na história em quadrinho, muda, ele está no bercinho já reencarnado, do lado dele tem um general cheio de medalhas, muito austero, e uma mãe evangélica ali do lado, e o pai diz assim, naquele momento, olhando aquele bebê que acabou de nascer, esse vai ser um homem de bem, custe o que custar, com muita disciplina. E a mãe evangélica diz assim, e este vai ser um homem de Deus, porque vai ficar na igreja e aprender os preceitos de Deus junto comigo. Vejam, ele não teve os pais que ele queria, mas ele teve o pai que ele necessitava, que ele precisava. Então, se os nossos pais não são bons como a gente desejaria, então vamos lembrar que se nossos pais não são os pais bons que a gente queria, não são os pais perfeitos que nós idealizamos, vamos lembrar que eles são a alavanca para o nosso progresso espiritual. Se eles estão no nosso caminho, se eles nos receberam como os filhos, nós temos algo a aprender com eles. E nós temos que valorizar esse relacionamento, mesmo que ele não seja perfeito. E a nossa obrigação é honrá-los em todos os momentos. E aí, para encerrar, eu vou contar a história para vocês de um rei de um país muito distante, onde tudo andava em harmonia, tudo estava perfeito. Até que um dia começaram a acontecer alguns roubos nesse país. Estava sendo roubado. E aí o rei então disse, procurem esse ladrão. Eu quero esse ladrão aqui. Quando ele for encontrado, ele vai levar 50 chibatadas. E todos saíram à caça do ladrão até que encontraram. E quando encontraram e levaram o ladrão à presença do rei, era o pai dele. Aí o rei fica surpreso e ele diz assim, palavra de rei, a gente cumpre. Rei que é rei, cumpre a sua palavra. Eu disse que seriam 50 chibatadas e vão ser 50 chibatadas. E aí o rei pega, tira a camisa e fala assim, e palavra de filho se cumpre, jamais eu vou deixar meu pai sofrer. Eu levo as 50 chibatadas por ele. Isso é honrar um pai e uma mãe, mesmo que eles não sejam perfeitos. Que Jesus, então, nos abençoe e fique conosco nesse momento. Que assim seja. Vamos, então, ao nosso encerramento. Fechando assim nossos olhos, sentindo a presença amiga de todos os amigos espirituais que aqui estão, sentindo uma chuva de energia que cai sobre nós nesse momento, tranquilizando nossos corações, serenando nossos sentimentos, e assim vamos subindo até o alto, ultrapassando os telhados de nossa casa e imaginando uma chuva de energia que cai sobre o planeta Terra.
consolando o coração dos aflitos, enxugando as lágrimas de dor, levando paz, alegria e serenidade aos presídios, asilos, orfanatos, hospitais. E essa chuva de luz e de bênçãos cai sobre nossa casa, envolvendo todos que ali estão, principalmente aquela pessoa com quem nós temos maior dificuldade. E essa chuva de luz, nesse instante, envolve a todos nós, fortalecendo nossa alma e nos trazendo a paz que tanto necessitamos. Que assim seja, graças a Deus.